Seção 4ª. Do funcionamento da Câmara. Artigo 92. A Câmara reunir-se-á, em sessões preparatórias, a partir de 1º de janeiro do primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição da mesa. Parágrafo 1º. A posse ocorrerá em sessão solene, que se realizará independentemente de número, sob a presidência do vereador mais idoso dentre os presentes, e os eleitos prestarão compromisso de posse nos seguintes termos: prometo cumprir dignamente o mandato a mim confiado, guardar a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica do município, bem como as demais leis, trabalhando pelo engrandecimento do município de Maricá. Parágrafo 2º. O vereador que não tomar posse na sessão prevista no parágrafo anterior, deverá fazê-lo dentro do prazo de 15 dias do início do funcionamento ordinário da Câmara, sob pena de perda de mandato, salvo motivo justo, aceito pela maioria absoluta dos membros da Câmara. Parágrafo 3º. No ato da posse, o vereador desincompatibilizar-se-á, se for o caso, na mesma ocasião, e, ao término do mandato, deverá fazer declaração de seus bens e de seus dependentes, constando em ato o seu resumo. Parágrafo 4º. Imediatamente após a posse, os vereadores reunir-se-ão sob a presidência do mais idoso dentre os presentes, e, havendo maioria absoluta dos membros da Câmara, elegerão os componentes da mesa, por escrutínio secreto e maioria simples de voto, considerando-se automaticamente empossados os eleitos, sendo que no caso de empate, será eleito o mais votado na eleição popular. Parágrafo 5º. Inexistindo número legal, o vereador mais idoso dentre os presentes, permanecerá na presidência e convocará sessões diárias, até que seja eleita a mesa. Parágrafo 6º. A eleição da mesa, para o segundo biênio de cada legislatura far-se-á na última sessão do primeiro biênio, e os eleitos tomarão posse no primeiro dia útil do biênio seguinte. Artigo 93. O mandato da mesa será de 2 anos, facultada a recondução por mais um período, para o mesmo cargo, na eleição imediatamente subsequente. Parágrafo único. A recondução de que trata o caput deste artigo independe da legislatura, não podendo ultrapassar a 2 períodos consecutivos. Artigo 94. A mesa da Câmara se compõe do presidente, primeiro secretário e segundo secretário, os quais se substituirão nessa ordem. Parágrafo 1º. Na constituição da mesa é assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos, ou dos blocos parlamentares que participam da casa. Parágrafo 2º. Na ausência dos membros da mesa, o vereador mais idoso assumirá a presidência. Parágrafo 3º. Qualquer componente da mesa poderá ser destituído da mesma, pelo voto de 2/3 dos membros da Câmara, quando faltoso, omisso ou ineficiente no desempenho de suas atribuições regimentais, elegendo-se outro vereador para a complementação do mandato. Parágrafo 4º. No caso de vacância de qualquer membro da mesa, será realizada eleição para o seu preenchimento, no prazo de 5 dias. Artigo 95. A mesa, dentre outras atribuições, compete: inciso 1º. Tomar todas as medidas necessárias à regularidade dos trabalhos legislativos. Inciso 2º. Propor projetos que criem ou extinguem cargos nos serviços da Câmara de Vereadores, e fixem os respectivos vencimentos. Inciso 3º. Apresentar projetos de lei dispondo sobre abertura de créditos suplementares, ou especiais, através do aproveitamento total ou parcial das consignações orçamentárias da Câmara. Inciso 4º. Promulgar a lei orgânica, e suas emendas. Inciso 5º. Representar, junto ao Executivo, sobre necessidades de economia interna. Inciso 6º.
contratar, na forma da lei, por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Inciso 7º. Autorizar a aplicação dos recursos públicos disponíveis, na forma do artigo 128, e seus parágrafos 1º e 2º. Inciso 8º. O resultado das aplicações referidas no inciso 7º será levado à conta da Câmara Municipal. Artigo 96. A Câmara Municipal, observado o disposto nesta lei orgânica, compete elaborar seu regimento interno, dispondo sobre sua organização, política e provimento de cargos de seus serviços, e, especialmente, sobre: inciso 1º. Sua instalação e funcionamento. Inciso 2º. Posse de seus membros. Inciso 3º. Eleição da mesa, sua composição e suas atribuições. Inciso 4º. Periodicidade das reuniões. Inciso 5º. Comissões. Inciso 6º. Sessões. Inciso 7º. Deliberações. Inciso 8º. Todo e qualquer assunto de administração interna. Artigo 97. Dentre outras atribuições, compete ao presidente da Câmara: inciso 1º. Representar a Câmara em juízo ou fora dele. Inciso 2º. Dirigir, executar e disciplinar os trabalhos legislativos e administrativos da Câmara. Inciso 3º. Interpretar e fazer cumprir o regimento interno. Inciso 4º. Promulgar as resoluções e os decretos legislativos. Inciso 5º. Promulgar as leis com sanção tácita, ou cujo veto tenha sido rejeitado pelo plenário, desde que não aceita esta decisão, em tempo hábil, pelo prefeito. Inciso 6º. Autorizar as despesas da Câmara. Inciso 7º. Fazer publicar os atos da mesa, as resoluções, decretos legislativos e as leis, de que vier a promulgar. Inciso 8º. Representar, por decisão da Câmara, sobre a inconstitucionalidade de lei ou ato municipal. Inciso 9º. Solicitar, por decisão da maioria absoluta da Câmara, a intervenção no município nos casos admitidos pela Constituição Federal e pela Constituição Estadual. Inciso 10. Encaminhar, para parecer prévio à prestação de contas do município ao Tribunal do Estado ou órgão, a que for atribuída tal competência. Inciso 11. Manter a ordem no recinto da Câmara, podendo solicitar a força necessária para esse fim. Inciso 12. Decretar a prisão administrativa do servidor da Câmara omisso ou remisso na prestação de contas do dinheiro público ou bens sujeitos à sua guarda. Inciso 13. Declarar extinto o mandato do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores, nos casos previstos em lei. Inciso 14. Requisitar o numerário destinado às despesas da Câmara, bem como prestar contas dos prazos estabelecidos em lei. Artigo 98. O presidente da Câmara, ou sem substituto, quando em exercício, não poderá apresentar, nem discutir projetos, indicações, requerimentos, emendas ou propostas de qualquer espécie e só poderá votar. Inciso 1º. Nas eleições da mesa da Câmara. Inciso 2º. Quando a matéria exigir, para sua aprovação, o voto favorável da maioria absoluta ou 2/3 dos membros da Câmara. Inciso 3º. Quando houver empate em qualquer votação no plenário. Inciso 4º. Nos casos de escrutínio secreto. Artigo 99. O processo de votação será determinado no regimento interno. Parágrafo único. O voto secreto. Alínea A. Nas eleições para mesa diretora.
Alínea B. Na apuração das contas do prefeito. Alínea C. Nas deliberações sobre a perda ou suspensão de mandato de vereadores, prefeito, vice-prefeito ou seu afastamento das funções. Artigo 100. A maioria e a minoria, as representações partidárias, mesmo com apenas um membro, e os blocos parlamentares terão líder e, quando for o caso, vice-líder. Parágrafo 1º. A indicação dos líderes será feita em documento subscrito pelos membros ou partidos políticos, dirigido à mesa, nas 24 horas que se seguirem à instalação do primeiro período legislativo anual. Parágrafo 2º. Os líderes indicarão os respectivos vice-líderes, se for o caso, dando conhecimento à mesa da Câmara dessa designação. Artigo 101. Além de outras atribuições previstas no regimento interno, os líderes indicarão os representantes partidários nas comissões da Câmara. Parágrafo único. Ausente ou impedido o líder, suas atribuições serão exercidas pelo vice-líder. Artigo 102. A Câmara terá comissões permanentes, em razão da matéria de sua competência, cabe. Inciso 1º. Discutir e votar projetos de lei que dispensar, na forma do regimento interno, a competência do plenário, salvo se houver recurso de 1/3 dos membros da Casa. Inciso 2º. Realizar audiência públicas com entidades da sociedade civil. Inciso 3º. Convocar secretários municipais, ou diretores equivalentes, para prestarem informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições. Inciso 4º. Receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas. Inciso 5º. Solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão. Inciso 6º. Exercer, no âmbito de sua competência, a fiscalização dos atos do Executivo e da administração indireta. Parágrafo 2º. As comissões especiais, criadas por deliberação do plenário, serão destinadas ao estudo de assuntos específicos e à representação da Câmara em congressos, solenidades ou outros atos públicos. Parágrafo 3º. Na formação das comissões, assegurar-se-á, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da Câmara. Parágrafo 4º. As comissões parlamentares, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais além de outros previstos no regimento interno da Casa, serão criadas pela Câmara Municipal, mediante requerimento de 1/3 de seus membros, para apuração de fato determinado, e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.